aí, palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala, galera! Quarta-feira, dia de jogo, um jogo complicadíssimo aí pro Palmeiras. Palmeiras e Internacional, lá no Beira-Rio. Palmeiras então viaja até o Rio Grande do Sul. Após este jogo, vai lá para Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Depois tem o Bolívar lá na Bolívia, né, na altitude. Então, Palmeiras com uma sequência de viagem aí muito cansativa e longa também, até retornar para São Paulo aí para enfrentar o Bahia. Jogo complicado hoje, 7h30 da noite aí, Palmeiras e Internacional. Então, transmissão na Amazon Prime, dessa vez só vai ser nessa plataforma de streaming aí. Então fica ligado na telinha, torce pro Palmeiras e vamos torcer, galera, para não ter lei do ex, de verdade, porque se tratando, só se for pela parte do Palmeiras, né? Porque o Maurício aí após 2 meses já está liberado, pode jogar hoje. É o único jogador aí que era do Inter, que está no Palmeiras e de verdade, para mim só essa lei do ex vale, porque se depender dos jogadores que está lá no Inter, tem muito jogador que principalmente são titulares nesse time do Inter aí que tá muito forte, tá muito complicado. Vamos falar um pouco a respeito aí das escalações. Antes disso, você que é novo aqui no canal, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente a crescer. Conto com o apoio de vocês, divulga para mais palmeirense, sempre trazendo notícias e informações aí do Verdão, falando sobre o jogo, pós-jogo. Então vamos falar hoje aí do confronto, né? Esse confronto aí complicadíssimo. De verdade mesmo, não estou muito confiante com o resultado. Se acontecer um empate, vai ser muito bom para o Palmeiras, porque fora de casa aí contra um time que vai disputar. Eu acredito muito que o Inter vai ser um dos times que vai ficar entre os 5 ali do Brasileirão. Vai ser complicadíssimo. E o Palmeiras, um empatezinho, eu acho que já é um resultado muito bom fora de casa. Hoje pode ter a lei do ex aí para eles também, né? Alan Patrick, Bruno Tabata, Bruno Rodrigues, o Wesley, nosso garoto aí da base, né? Que foi para lá. Vitão também, que era jogador da base, aí, zagueiro titular do Inter. Tem o Juninho também, que eu não me recordo muito bem do Juninho, mas está lá no Inter também, já atuou pelo Palmeiras. E o Roger Machado, né, que já treinou o Verdão em 2018, é o técnico do Inter. Então o Inter aí tem muitos jogadores, muito ex-Palmeiras dentro do seu elenco. E isso daí pode complicar um pouco porque vários deles são titulares, né? Alan Patrick tá arrebentando lá, o Wesley é um dos principais nomes. Bruno Tabata sempre quando entra dá problema, dá trabalho lá para eles. Então espero que hoje contra o Palmeiras não aconteça nada disso. Se acontecer um resultado positivo pro Verdão, melhor ainda. Mas eu tô apoiando aí, eu tô na aposta de 1-1. Acho que o Palmeiras vai fazer um golzinho lá, eles vão conseguir também fazer. Se for um empate, tá perfeito pra gente, um pontinho. Excelente. E agora vamos falar um pouco a respeito da escalação, né, galera? O Abel aí recebeu vários jogadores aí do DM, né, que foram liberados do DM, mas alguns retornaram também pro DM. O Murilo sentiu um incômodo na coxa, vai ser desfalque hoje também. Já não jogou contra o Corinthians, né, que ele sentiu no aquecimento do jogo, então vai desfalcar. Outro problema na coxa e vários jogadores do Palmeiras tendo problema na coxa. Marcos Rocha retornou de lesão na coxa esquerda e teve um edema na panturrilha esquerda, então é outro desfalque, não se sabe qual que vai ser o tempo de recuperação. O Mike também tá em recuperação aí da coxa, se eu não me engano. Quem mais? Tem vários outros, o Veiga tem a luxação no ombro. Então, são vários desfalques que o Palmeiras tem aí no elenco, mas retornou, né? Paulinho fez a sua estreia contra o Corinthians, foi muito bem. Acredito que vai ganhar mais minutagem nesse jogo contra o Inter. O Maurício pode voltar aí a atuar pelo Palmeiras depois de 2 meses após a lesão que ele teve no ombro. Fez cirurgia e tudo, né? Igual o Murilo teve também recentemente. Então espero que ele volte muito bem para nos ajudar, porque até uns dias atrás aí era o artilheiro do Palmeiras aí na temporada com 5 gols. Então é um jogador muito bom, que colabora muito com o elenco do Palmeiras. A ausência dele favoreceu alguns jogadores também, né? O desenvolvimento um pouco mais aí do Estevão e principalmente do Felipe Anderson, que o Abel Ferreira, utilizando ele na ponta direita, começou a desenvolver o seu futebol, o futebol que a gente esperava realmente que ele fosse ter no Verdão.
desde quando ele jogava lá na Lazio da Itália. Então agora ele jogando nessa posição começou a ir muito bem. Espero que o Abel continue com essa escalação, né? Colocando ele na função de origem dele, deixando o Estevão flutuar no meio, que eu acho que o Estevão tem muito mais mobilidade, né? Ele pode cair para a direita, pode cair para a esquerda, tem uma ótima finalização, tem vários passes que colabora também com os outros jogadores. E eu acho que o Estevão jogando no meio de campo ali vai ser muito melhor pra gente. Então, a provável formação, né, a provável escalação aí do Verdão para esse confronto vai ser igual a do Corinthians, né? O Mikael, Gustavo Gomes e Bruno Fux. Provavelmente vai ser o Piquerez, né? O Palmeiras utilizando o Bruno Fux improvisado na direita e vira e mexe no decorrer do jogo, fica com 3 zagueiros. Richard Rios e Emiliano aí no meio do campo. O Lucas Evangelista ainda está sentindo, né, um trauma na coxa. Não sei se já retornou ali pro elenco, então é mais um desfalque que eu acabei de lembrar aqui. Então provavelmente no meio do campo vai ser Emiliano e Richard Rios, Estevão, Facundo Torres, Vitor Roque e Felipe Anderson. Espero que façam uma excelente partida aí, se Deus quiser vai dar tudo certo pro Verdão. Volto a falar novamente, não estou muito confiante para esse jogo, porque o Inter vem muito bem, então vai ser um jogo muito difícil, por isso que um empatezinho já está de bom tamanho pra gente. Outra coisa, o Palmeiras hoje divide a liderança, né, com o Flamengo, 7 pontos cada um. O Palmeiras teve 2 vitórias, teve um empate. Então, se conseguir não perder hoje, já vai ser uma coisa muito boa para a gente manter essa invencibilidade aí no Brasileirão. 4ª rodada apenas, mas a gente precisa ir pontuando conforme vai correndo o campeonato aí. Quem sabe começar a se distanciar dos outros times. O Inter, se eu não me engano, tem 5 pontos. Então, se o Palmeiras conseguir uma vitória aí, vai para 10 pontos, pode se distanciar um pouco mais. Lembrando aí que o Flamengo joga hoje também contra o Juventude. Um jogo um pouco difícil, mas pelo fato de ser na casa do Flamengo aí, o Flamengo tem um pouco mais de vantagem aí sobre o Juventude, né? Lembrando que o Juventude, toda vez que joga lá na casa deles, é complicado, mas quando joga fora aí, é um time que não agride tanto o adversário e não consegue ter esse resultado positivo. Vamos ver como que vai ser esse outro jogo aí também, e desejar sorte pro Verdão. Quem sabe a gente consiga um resultado positivo hoje. Vai ser muito importante para o decorrer do campeonato, né? E lembrando que a gente tem uma sequência muito difícil. Vai pegar o Fortaleza depois tem jogo da Libertadores contra o Bolívar, tem jogo contra o Bahia, tem a estreia da Copa do Brasil contra o Ceará, jogo muito difícil também, porque o Ceará jogou ontem aí contra o Vasco, ganhou do Vasco lá em Fortaleza, e agora o primeiro jogo, né, dessa 3ª rodada aí da Copa do Brasil é contra o Ceará fora de casa, então vai ser um jogo muito difícil aí no final do mês, nessa sequência gigantesca de jogos aí que o Palmeiras está tendo no mês de abril. São 9 jogos dentro desse mês, praticamente um jogo a cada 3 dias, então é muito difícil ter o treinamento, é muito difícil de ter o preparo físico ideal para os jogadores, muitas peças jogando no limite. Não é à toa que tem vários jogadores que estão voltando para o DM, alguns saindo, então isso daí é uma coisa de se preocupar na escalação do Verdão, mas acredito que hoje vai dar tudo certo aí, vamos com força total, se Deus quiser conseguir um resultado positivo. E para quem permaneceu, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente. Amanhã eu trago mais informações, se Deus quiser, com muita notícia boa do Verdão, beleza? Falou galera, até mais!